Ratinho Brasil. Eu acho que a gente, quando fala em democracia tem que ser pra todo mundo. Democracia só pra gente não vale. Não é verdade? Então, na verdade, hoje vai estar com a gente aqui o pastor Feliciano, o deputado Feliciano. Vai estar com a gente. Ele já está lá, a presença dele no camarim aqui da emissora. E daqui a pouco eu vou conversar com ele. Tem perguntas da rua pra ele, tem perguntas do Twitter pra ele. Vou perguntar, vamos dar. Eu queria deixar bem claro que eu chamei também todo mundo que participa da comissão pra vir. Que é contra o Feliciano, convidei também eles para virem no programa a hora que eles quiserem. Até agora não quiseram, tá? Parece que gosta de aparecer só naqueles 30 segundos da Globo. Aí é duro. Quando aperta aqui, quando o troço aperta, deve falar, atira não. Aqui é verdadeira democracia. Veio o Feliciano e pode vir quem quiser do outro lado também. Tá? Agora vamos saber quem está no programa? Vamos com dois dedos de prosa. Ele é pastor e deputado federal. Nasceu em Orlândia, interior de São Paulo. Aos 8 anos, foi coroinha na Igreja Cristo Rei. Aos 11, converteu-se à fé evangélica. É casado e tem 3 filhas. É presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Tem recebido fortes reações pelas ideias que defende. É agora que o pastor e deputado Marco Feliciano vai ter 2 dedos de prosa com Ratinho. Muito bem. Como é que vai? Melhor agora. Você sabe que agora eu vou entrevistar o deputado, não o pastor. Mas que você vai envolver, eu tenho certeza que você vai envolver a Bíblia na nossa conversa. Tenho certeza disso. Eu amo a Bíblia, sou guiado por ela, tomara que dê certo de encaixar. Muito bem. Deputado, as pessoas têm uma visão preconceituosa dos evangélicos, você acha isso? Com certeza, Ratinho. Imagine você que em todo esse debate que a mídia grande tem feito, todas as vezes que me citam o pastor e não o deputado. Quando citam os demais, citam eles pela formação que eles têm acadêmica e tudo mais. Mas todas as vezes que me citam como pastor e sempre rotulando como se pastor fosse alguém letrado, despreparado, preconceituoso, intolerante, etc. Então. Eu acho que para ser pastor de qualquer religião, a primeira coisa que não pode ser é intolerante, né? É preciso amor, porque senão você não consegue. O Cristo que eu represento, ele é amor. Agora, você tinha ideia que você indo para essa comissão, que nunca ninguém viu falar, ninguém falava dessa comissão, a Comissão dos Direitos Humanos, nunca deu um probleminha, sempre estava lá, o partido escolhia. E por que a sua está dando tanta polêmica? Por que você acha? Essa comissão ela foi usada durante quase 18 anos para beneficiar um grupo, o grupo que me persegue. O grupo, aliás, é bom falar aqui publicamente para todo o Brasil, que é o único grupo que se manifesta, Movimento GLBT. E por que isso? Porque essa comissão era usada como um quartel-general dele para outras coisas. Imagine você que em outubro do ano passado, essa comissão fez um seminário chamado Diversidade Sexual na Primeira Infância. Imagine você, letrados, pessoas que têm a mente bem preparada, intelectuais, grandes empresas ali representadas e autarquias, as pessoas falando sobre como discutir sexo com criança de 0 a 6 anos de idade. Isso tudo feito dentro dessa comissão. E isso tem vídeo, quem quiser entrar no site da Câmara vai ver uma mulher de uma grande autarquia dizer assim: se o menininho na creche tiver vontade de tocar no órgão genital do outro menininho, ninguém pode impedir, porque criança não nasce homem nem mulher, nasce gênero. E como nasce gênero, se você tolir a criança agora, se você impedir ela de se descobrir agora, quando ela crescer, ela pode crescer com transtornos. Isso em outro tempo chamava-se pedofilia, Ratinho. E eu me posicionei contra. Então, o tumulto que deu com a minha eleição à presidência da Comissão de Direitos Humanos é que eu sempre bati de frente com algumas coisas que esse grupo pensa. Direitos sim, Ratinho, privilégios não. Muito bem. Vamos assistir algumas imagens aí de protestos durante a sessão da Comissão dos Direitos Humanos. Vamos lá ver.
estava dizendo aí, Feliciano? Nós não queremos você e ninguém do PSC. Seu filho é do nosso partido. Pois é, eu acho que o partido está sendo até injustiçado aqui, o partido não tem nada a ver com isso. Não, na verdade, a bandeira do partido PSC é a família. É. E a propaganda que vai para a TV é homem mais mulher igual família. Então essa é a nossa ideologia. E eles não querem que ninguém do PSC esteja à frente da comissão, porque no pensamento deles nós vamos... Tem tanta importância nessa comissão que estão fazendo todo esse rolo. Eu nunca vi falar dessa comissão. Eu estou tentando descobrir também. Veja só, nós vimos aí várias manifestações. Eu queria que você me mostrasse algum pai de família ali. Não tem. Não tem um pai de família se manifestando contra mim, porque pai de família tem que estar trabalhando para colocar o pão dentro de casa, para dar estudo aos seus filhos. Todos os meninos que você vê ali, houveram quase 40 manifestações esses dias. Somadas, não passaram de 5 mil pessoas. Imagine você, 40 manifestações, no país inteiro não tiveram 5 mil pessoas. Só no estado de Rondônia, há 2 semanas atrás, eu consegui reunir ali quase 20 mil pessoas numa noite, e todas as pessoas de família dizendo, fique, pastor Marco. Muito bem, e você vai ficar ou vai se renunciar? Estou firme, inabalável como os montes de Sião. Você não vai sair da comissão? Não saio da comissão. Você acha que isso pode prejudicar o partido e alguma coisa, não? Pelo contrário, a princípio nós até pensamos nisso, mas de repente o partido ele criou visibilidade, hoje a mídia já nos vê de outra forma. É um partido que conseguiu, nesse momento, se estabelecer, mostrar ao governo que nós não somos um partido de aluguel e que nós temos posicionamento. Isso trouxe mais dividendos ao partido. Tem gente que diz que toda esse barulho é para tapar outras coisas que estão acontecendo por aí. Você acredita nisso? Ratinho, existe uma grande cortina de fumaça, sim. Existem problemas seríssimos no Brasil. Inclusive dentro da Câmara Federal. Existem outras comissões com problemas muito mais sérios do que esse. Veja só, eu fui julgado por um tribunal que não existe, né? Porque eu não fui condenado em nenhuma instância. As pessoas querem a minha saída de lá, entre aspas, repito, só esse grupo, e tem outras pessoas em outras comissões que estão ali condenadas, etc. Tem e tal. Tem bastante artista contra você. Veja só, eu vi aparecer 5 artistas, Ratinho, mas com todo respeito, eu sei que você vive nesse meio, mas eu não sou pautado pela vida dos artistas. A maioria dos artistas vive num mundo de faz de conta. O mundo do artista é sempre regado a festa, álcool, sempre com muitos namoros. Pega aí pessoas que trocam. Toda regra tem exceção. Não, eu tô fora. Agora imagine você, os artistas que trocam de família como se trocam de roupa. 10, 20, 30 casamentos. Então, com todo respeito, é direito deles se levantarem contra mim, mas eu não sou pautado pela vida deles, sou pautado pela vida dos trabalhadores do Brasil. Muito bem. A Carol está perguntando, Carol Ferraz está perguntando, como a sua família está encarando tudo o que está acontecendo? Queria inclusive aproveitar esse momento e mandar um beijo para minha família que está assistindo, minha linda esposa, minhas 3 filhas lindas, que são a cara do pai, e ninguém pergunte se tem saúde, porque graças a Deus tem, né? Essas mulheres encantam a minha vida e eu nunca imaginei que elas seriam tão fortes, Ratinho. Imagine você que esses ativistas não têm respeito por nada e por ninguém. Eu indo à noite para o culto nas minhas igrejas e eles rodeando um carro meu com 80 pessoas, tirando a roupa, falando palavrões, gritando, cuspindo, e eu com 2 crianças de 10 e 11 anos dentro do carro. Minha família tem sofrido, minha filha mais velha sofre bullying pelo Twitter, minha esposa também. Eu quase não consigo andar no shopping, no aeroporto, porque esse pessoal não tem respeito. Você não está com medo disso? Não tenho medo, Ratinho, não tenho medo, porque eu sei que eu represento algo aqui que as pessoas silenciosas que não podem falar, não falam porque não tem oportunidade, mas eu represento com certeza a maioria do Brasil. Você acha que a maioria do povo brasileiro é contra casamento gay, por exemplo? Foi feito, vou dizer agora, não eu, saiu essa semana no G1, que é um site da internet, a maioria do povo brasileiro é contrária ao casamento gay. A maioria do povo brasileiro. Agora, na Comissão de Direitos Humanos, eu não vou ali votar o casamento. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, Ratinho, eu sou apenas um magistrado. Eu seria mais nocivo a ele se eu estivesse lá embaixo no debate do que aqui na comissão. Na comissão eu só coloco os projetos em votação e vence a maioria. Vamos ver o povo perguntando na rua, vamos ver. Bota lá. Pastor, eu gostaria de saber se o senhor concorda que quem segue a palavra de Deus pode incentivar o ódio. De forma alguma, pelo contrário, nós incentivamos o amor. Agora, ódio é o que vocês viram através das manifestações. As pessoas tolhindo o meu direito de ir ao culto, entrando dentro das igrejas, dando beijo na boca, pessoas do mesmo sexo, dentro dos cultos. Isso sim é incitar o ódio. Deputado, o senhor respeita as opiniões que são diferentes das suas? Tem a VT? Eu tenho que colocar, não foi eu que fiz a pergunta, coloca lá então.
Deputado Feliciano, eu gostaria de saber se o senhor respeita as opiniões que são diferentes das suas. Vou responder citando aqui um grande filósofo. Não concordo com o que dizes, mas lutarei e defenderei com a minha vida, se preciso for, o seu direito de dizê-las. Eu respeito todas as opiniões. O senhor já sofreu algum... Tem a terceira pergunta, vai. Pastor, o senhor já sofreu algum tipo de preconceito? Inúmeros. Quando criança me chamava de urso do cabelo duro. Urso do cabelo duro. E o pior, a mais nociva, é quando me chamavam de Capitão Caverna. Porque o meu cabelo muito crespo. E outros mais, gordinho, filho de mãe solteira e etc e tal. Vamos ver o Twitter. Você postou a seguinte frase no Twitter. Dá pra ver o Twitter? Dá pra ver? Ó. Precisamos nos organizar e falar sobre esse tema nas igrejas, comunidades, convenções e escolas. E daí, vírgula, tá no seu Twitter. Não a ditadura gay. Existe uma ditadura gay? Existe, Ratinho. O que as pessoas não conseguem compreender, porque eu quase não tenho tempo de falar, é que existe hoje dentro de Brasília, no mínimo, quase 198 projetos de leis só para beneficiar a comunidade GLBT. Entre eles, Ratinho, por exemplo, existe um projeto de lei que está dentro do Estatuto da Diversidade Sexual deles, amparado pelo braço da OAB que cuida disso, um projeto de lei para que seja criado nas universidades uma cota para aluno homossexual. De cada 10 professores da rede pública, um obrigatoriamente ter que ser homossexual. Até que se fale lá dentro em extinguir a palavra pai e mãe de todos os documentos federais do Brasil, por causa da emancipação deles, a questão deles quererem adotar crianças, e aí o dia do pai, dia da mãe vai para o espaço, porque a criança vai ficar envergonhada quando perguntarem que é o nome do pai, e ela é criada por 2 mulheres, e coisas assim. Isso é só a ponta do iceberg, são 198 projetos, e querem que a gente engula isso. Vamos ver, no Twitter do deputado de novo, sobre os africanos, vamos ver, coloca lá. Africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Isto é fato. O motivo da maldição é a polêmica. Não sejam irresponsáveis, twitters. Eu dava ensinamento pela internet, pelo Twitter, e essa frase foi pensada isoladamente. Não se pode julgar um homem por 140 caracteres. Eu sou teólogo formado. As pessoas me perguntaram sobre a criação dos continentes e eu citei antes desse pelo menos outros cinco pensamentos filosóficos acerca disso. Mas pegaram isso aí, os ativistas, pensaram isso e jogaram na internet tentando me rotular de racista. Ratinho, minha mãe deve estar me assistindo agora, a dona Lúcia. A dona Lúcia tem sangue negro. O meu padrasto é um senhor negro de quase 2 metros de altura. E quando alguém fala isso pra mim, você chegar em casa e ter que ouvir sua filha de 10 aninhos falar: papai, o senhor é racista? Isso machuca. A turma do outro lado são cruéis nesse sentido. Pois é, tem um Twitter aqui que é meio cruel, eu tenho que perguntar, porque eu sempre faço a pergunta que me vem. Eu na verdade, não coloco nem minhas perguntas aqui, eu tô perguntando. Lara Marques, explica aí o seu cabelo com progressiva e sobrancelha delineada. O senhor está com progressiva? Pois bem, pessoal, progressiva eu faço, já assumi isso publicamente. E a sobrancelha quando dá tempo. Se você der um close, vai ver que eu não fiz esses dias porque não dá tempo. Eu tenho excesso de hormônio e não tenho constrangimento nenhum de falar sobre isso, até porque a minha esposa aprova, minhas filhas me acham um cara e eu me sinto bonito. Tá bom. Se eu não me amar, quem vai me amar? Tá certinho. E um conselho, ame-se, se ame. Agora, o senhor é... E cá pra nós, que plateia bonita você tem aqui. Tem raiva do... O senhor tem... Assim, quando o senhor vê vou fazer uma pergunta. Se um casal de homossexual for na tua igreja de mão dada, 2 homens entram na igreja, ou 2 mulheres entram na igreja de mão dada, como é que é a sua reação? A minha reação é normal, porque a igreja é um local público. Eles podem entrar de mãos dadas, podem até sentar lá dentro e permanecerem de mãos dadas. Se começar a se beijar lá dentro. Aí é estranho, porque aí choca todas as pessoas. Isso é falta de respeito, né, Ratinho? Aí você manda sair. Não mando sair, porque eu acredito que eles não vão ter esse juízo. Mas se fizerem, eu acho que as pessoas que estão do lado, o olhar deles vai dizer tudo. Eu jamais mandaria alguém sair de dentro da igreja. Muito bem. Mais perguntas. Liga lá. Continuando aqui, pode trazer as perguntas. Vamos o povo falando. Vai lá, coloca lá. Senhor Feliciano, se o senhor tiver um dia um filho homossexual, qual será a sua reação?
A princípio, surpresa, porque a Bíblia diz assim, Ratinho, ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. O próprio movimento GLBT diz que isso é uma orientação sexual. Se é uma orientação, pode ser aprendido. E uma criança que cresce num lar sadio, com um pai como exemplo e uma mãe, rarissimamente vai ter esse tipo de comportamento. Todavia, se eu tivesse um filho assim, o amaria da mesma forma, daria a ele carinho, compreensão. Muito bem. O senhor ser o presidente dessa comissão, existe a possibilidade, não vai existir a possibilidade, por exemplo, do senhor, num projeto que seja direto a eles, beneficiando, por exemplo, os gays, essa comunidade gay, o senhor vai esconder o projeto, fazer alguma coisa ou não? Jamais faria isso. Mas veja só, nesse momento... O senhor colocaria em votação? Nesse momento de turbulência, eu tenho evitado colocar assuntos polêmicos em pauta, até porque, se você me permitir falar, só tem assunto polêmico nessa comissão. Me traz aqui, o Lucas Ribeiro está fazendo uma pergunta aqui. A mídia tem distorcido o que você fala? Você acha isso? Com certeza, com certeza, com certeza. Existe uma tendência a desmerecer aquilo que eu falo, até porque, como eles dizem, a mídia me apresenta como se fosse o vilão desse momento e como se o Brasil todo estivesse contra mim. Eu repito, 40 manifestações, só 5 mil pessoas. O país onde nós vemos tem 90% dele de cristãos, gente família que estão me apoiando nesse momento. Os projetos, uma vez sendo colocados em votação, cabe ao colegiado votar. Falando em projeto, vou fazer uma pergunta. Aquele projeto do Silas Malafaia, sempre quando ele vem aqui, ele fala desse projeto. Ele teve no programa da Marília Gabriela, foi um sucesso o programa, até porque duas feras, né? Porque a Marília Gabriela também é uma fera. E os dois discutiram, foi talvez um dos melhores programas da Marília Gabriela. Eu assisti, foi muito bom. E ele sempre fala de uma PL 29. Projeto de lei número 29 ou 129? É o PL 122. 122. 122. Isso. O que é isso? Esse projeto é um projeto que criminaliza a homofobia. Sim. O que é homofobia? Explica pro povo o que ele faz, o que esse projeto está pedindo. Primeiro explicar o que é homofobia. Sim. Homofobia é uma doença psicossomática. É uma aversão a pessoas que têm uma tendência homossexual, e a aversão chega a ser tão grande que leva a pessoa à violência, a matar o gay. Sou contra qualquer tipo de violência contra gay, mas esse projeto, ele não visa só criminalizar esse tipo de homofobia como preconceito. Esse projeto ele é tão grande, Ratinho, que se, por exemplo, uma vez aprovada essa lei, eu estiver dentro da minha igreja, o Supremo Tribunal já arguiu que a união estável de pessoas do mesmo sexo é normal. A união civil aqui em São Paulo já foi aprovada. Claro. Se duas pessoas do mesmo sexo procurarem a minha igreja ou a igreja católica e quiserem se casar, e esse projeto tiver sido votado, e as pessoas ouvirem do pastor ou do padre, eu não posso casar você porque é contra os nossos princípios, se eles se sentirem ofendidos, discriminados, vão à delegacia, fazem uma denúncia, pastor e padre vai para dentro da cadeia como um crime inafiançável. Esse é um dos problemas. Nós já tentamos discutir com os relatores desse projeto. Esse projeto não está mais na Câmara Federal, ele foi para o Senado. Deve ser votado esse ano. Mas ele já foi votado na Câmara? Ele foi votado na Câmara, passou numa quinta-feira na surdina, com o quórum vazio. Isso pegou os evangélicos no contrapé, causou revolta, porque não teve discussão. Então ele foi para o Senado. No Senado a relatora era a Marta Suplicy. Nós tentamos conversar com ela para criar um substitutivo. Ela até queria, mas a comunidade GLBT disse ou aprova como está, ou deixa ou não aprova. E agora está na mão do senador Paulo Paim, e vai dar muito pano para manga, porque nós não vamos deixar esse projeto ser aprovado, não do jeito que ele está. Mas tem que voltar para a Câmara de novo? Se sofrer algum tipo de alteração, ele volta para a Câmara. Se não, passa. Se não, passa ou rejeita do jeito que ele está. Muito bem. O Jonathan Teles, pode trazer aqui, Renato, eu gosto que mostre o papel, porque daí a gente não está inventando tudo. Jonathan Teles, diga quais são os deputados que são contra você. Não dá, é muito deputado. São 513 deputados. Não, verdadeiro, isso aqui era uma pergunta interessante. Dos 513, Ratinho, tem 4 deputados que são contra. Pode falar quem é? Você quer falar? O deputado Jean Willis, que aliás, o Jean Willis, deputado, nós convidamos o senhor várias vezes para estar aqui, o senhor não quis. O senhor não deu resposta. Não deu resposta, quando dá resposta, porque não quer. Deputada Érica Cocai, de Brasília, deputado Domingos Dutra, que era o ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos, que fez aquele circo no dia da minha votação, ele renunciou, chorou, aquilo tudo mais, e mais 1 ou 2 deputados que estão lá. Somente esses. Os demais... Bruno Monteiro, quer saber, existe a homofobia, os gays estão criando a heterofobia? Com certeza, Ratinho. Imagine você que uma vez que me rotularam, saiu até na internet que eu era gay.
E os próprios gays começaram a me perseguir. Pô, mas Então eu não entendi isso. No Facebook, Twitter, foi um fiasco. É isso. sempre quando alguém... Ratinho, eu só queria falar aqui que o problema não são os gays. Eu tenho amigos que são gays, frequentam a minha casa. Tenho amigos que almoçam comigo, cuidam das minhas crianças. Eu também tenho dois viadinhos que trabalham comigo lá que trabalham lá no coisa, o Lu e o Rick, são maravilhosos. O problema são os ativistas. Eu queria deixar isso aqui bem claro para o Brasil inteiro entender. Ativistas são pessoas que ganham para isso. São pessoas que recebem dinheiro de ONGs, que recebem dinheiro de partidos para lutarem contra o meu pensamento. Vamos lá, mais uma frase o deputado explicou no Twitter, vai lá. A podridão... Twitter que ele publicou, vamos lá. A podridão dos sentimentos dos homoafetivos levam ao ódio, ao crime, à rejeição. Eu havia recebido pelo menos quase 50 ameaças de morte. Minha família também. E eu estava dizendo que o sentimento que eles têm acabam levando ao ódio. Eles nos odeiam. Por que tá Esse é um ódio. É um ódio contra... Veja, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Vocês viram a forma de manifestação deles? Ratinho, eu tenho uma igreja em Ribeirão Preto. Chegaram a fazer obra de feitiçaria na hora do culto, na frente. Com tem frango ou sem vídeos frango? Com frango e farofa. Com frango pode fazer pra mim também, mas não faça sem frango. E vem com galinha velha, não, galinha velha é difícil pra cozinhar. Com frango novo. Pode fazer macumba. Gente, você acha que Deus dá o poder pra nem fazer? Agora veja só, na frente de uma igreja, dentro de uma igreja, xingando pessoas de família. As pessoas que frequentam igrejas evangélicas são pessoas simples, em alguns casos. Crianças, velhos e pessoas da melhor idade. E quando essa turma vai pra frente com tambor, buzina, me xingaram no Twitter porque eu falei que eu traria você, o deputado, mas eu trago também eu convidei o Jean Willis, outro deputado, para estar aqui. Ele que não respondeu. E continua convidado, viu, deputado? Está convidado. Para mostrar, para provar o meu equilíbrio ao Brasil, fazem 40 dias que eu estou no olho do furacão. Eu quero que alguém... Você acha que estão escondendo alguma coisa? Já falou isso sobre Deus. Queria que alguém encontrasse algum vídeo eu gritando, eu respondendo, eu indo para cima de qualquer pessoa. A minha postura é essa, eu sou um cristão. Quando se bate no rosto de um cristão, a gente dá o outro. E eu espero que o tempo, como já está sendo provado, o trabalho na Comissão de Direitos Humanos está indo de vento em popa. Já temos resultados colhidos da Comissão de Direitos Humanos. E as pessoas vão entender que a serenidade paira aqui no meu coração. E eu sou um homem de diálogo. Chamei semana passada, na quarta-feira, ele desmentiu, falou que não, mas eu tenho isso em vídeo. Graças a Deus, eu tenho vídeo. O presidente do movimento GLBT, que é... eu esqueci o nome dele agora, Tony Reis. Ele estava lá, ele levantou a bandeira, eu fui, peguei na mão dele e disse: Tony, me apresente aqui os seus pedidos. O que é que você quer que seja colocado em votação aqui na Câmara? Qual é a audiência pública? Qual é o seminário? Ele disse: pode deixar, pastor, que eu vou passar para o senhor. Depois, ele deu a entrevista dizendo que nunca havia falado isso. Eu tenho isso gravado. Chegou o Twitter agora da Marcela. Gostei. Ratinho, sou gay, vivo com outra mulher com todo amor e respeito. Isso não pode ser coisa do demônio, é amor. Você acha que quando vive um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, é coisa do demônio? Isso é coisa que não é normal. Eu me limito a falar isso aqui. A palavra de Deus diz que Deus fez o macho e a fêmea. E os dois procriaram. Está na Bíblia. Está na Bíblia que o homem não pode estar na Bíblia. Está na Bíblia, está na Bíblia. Está no Velho Testamento, está no Novo Testamento, está no livro de Levítico, mas algumas pessoas pensam que o Velho Testamento tem que ser deixado de lado. Mas Paulo fala na carta aos Romanos dizendo assim: e os homens deixaram o uso natural das mulheres, inflamando em seus corpos e contraindo com isso o respectivo pagamento pelos seus atos. É bíblico. Está escrito em Apocalipse: ficarão de fora os afeminados, ficarão de fora os sodomitas, que são duas categorias que eu pensava que era a mesma coisa, mas não é. É bíblico. Mas você não acha que quando Jesus chegou e ele pregou durante aqueles 3 anos que ele pregou, ele aboliu o do Velho Testamento? Você não acha isso? Não. Ele trouxe uma matéria maior. Ele mas quando ele disse assim, peraí, agora eu vou discutir aqui com o senhor professor. Quando ele disse assim, amai o próximo como a ti mesmo, já não te responde tudo? Sim, mas veja, todas as pessoas que... Você não está amando todas as pessoas que chegaram pelo comunidades. Não, eu amo as pessoas, eu não amo os atos da pessoa. Uma mulher adúltera foi pega, todo mundo diz assim: Jesus perdoa a adúltera. Perdoou, só que ele disse assim para ela: agora vai e não peques mais. Jesus amava as pessoas, não amava os atos delas. Eu amo todas as pessoas, amo todo ser humano, jamais pratiquei violência contra quem quer que seja. Agora, eu não sou obrigado a aceitar aquilo que as outras pessoas fazem. Eu tenho um amigo meu que semana retrasada estava no shopping aqui em São Paulo, Ratinho, com os netinhos, numa praça de alimentação. 2 homens sentados do lado começaram a se beijar.
não estando satisfeitos só com os beijos, começaram a se acariciar. Nesse momento, os que estavam perto começaram a se levantar. Como esse meu amigo, uma pessoa instruída, chamou o segurança, porque isso é atentado ao pudor. E falou, você não vai fazer nada? Ele disse assim, olha, se fosse um homem ou uma mulher, eu poderia fazer. Mas como são dois homens, se eu chegar ali, eles vão começar a gritar, vão se jogar no chão, vão falar que estão sofrendo discriminação, e vai acontecer comigo o que aconteceu com o outro guarda antes de mim, vai ser mandado embora. Muito bem. Outro Twitter, vamos ao Twitter, vamos lá. O deputado, do deputado, vai lá. Respondi a deputada que negro nasce negro, índio nasce índio, mas homossexual não nasce homossexual. Ela estava falando que eu era preconceituoso contra minorias, estava falando que ela tentou colocar o homossexual dentro das minorias, dentro de minorias raciais. Não, porque o homossexual não nasce homossexual. É uma orientação, se aprende. Assim como tem gente que deixa de ser, tem gente que é casado e passa a ser. É uma orientação. Tem alguma que era, você conhece alguém que era Conheço gay? muitos. Se você quiser, eu mando para cá, para o seu programa. Mas pai será que de ele não dá uma filhos. escorregada de vez em quando? Rapaz, eu espero que não. Quando Jesus faz a obra é perfeita e completa, né? Muito bem. Nós estamos sendo um dos assuntos mais comentados agora no Twitter. E eu estou tratando aqui o deputado como deputado, não estou tratando ele como pastor, porque ele está vindo aqui como deputado. E eu quero refazer o convite ao deputado, quem quiser, qualquer outro deputado que seja contrário às ideias dele, para vir aqui falar sem problema nenhum. Nosso programa é para abrir. Nós abrimos exatamente para que todo mundo possa falar, responder. Você que está entrando no Twitter agora, pode perguntar sem problema nenhum. Enquanto isso, deixa eu dar um recado, eu dou daqui, atenção, é daqui muito bem. Alô, pastor Continuando. Antes de terminar, você me dá um minutinho, não encerra de uma vez não, tem um presente para você aqui. Presente, tá? claro. Presente, tá mas não vai terminar tão já. Pera aí, tem mais perguntas aqui. Outra polêmica, depois da união, vamos lá. Outra polêmica do Twitter. Aliás, o senhor também gosta de polemizar no Twitter? Eu gosto, eu falo coisas que as pessoas gostariam de falar, mas não tem coragem. Porque toda vez que se toca nesses assuntos, você mexe numa caixa de marimbondo, como eu mexi. Mas o Brasil precisa começar a discutir essas coisas. Muito bem. Outra polêmica. Coloca lá o Twitter do deputado. Depois da união civil virá a adoção de crianças por parceiros gays, a extinção das palavras pai e mãe, a destruição da família. Você acha que vai ser assim mesmo? Eu não tenho dúvida. Imagine você que a França, que é um dos países mais liberais do mundo, sem o apoio de igreja nenhuma, há 4 semanas atrás colocou ali na frente do Arco do Triunfo quase 1 milhão de pessoas que estavam indo contra o casamento homossexual. E qual era o medo deles? Uma vez o casamento homossexual sendo aprovado, passa a ser protegido pelo Estado e as pessoas passam a ter todos os direitos. Imagine 2 mulheres cuidarem de uma criança, eu acredito que ainda dá certo, porque mulher tem instinto materno. Mas 2 homens adotarem uma criança, vai começar a ter problema. Clodovil dizia que ele não nasceu gay. Clodovil dizia que ele foi adotado por um tio, e o tio dele tinha uma vida homoafetiva dessa forma, e ele foi vendo e foi aprendendo. E ele se tornou gay. Então eu tenho medo das coisas que podem acontecer. Bom, você falou que sai da comissão se o João Paulo Cunha e o José Genuíno renunciarem aos cargos que ocupam na Comissão de Constituição e Justiça, é isso? Eu estava numa reunião de líderes e eu não sei nem como é que isso vazou, porque a reunião de líderes não teve imprensa e era para todo mundo ficar em silêncio lá dentro. Deputado é tudo fofoqueiro. Imagine você que eu estava ali, a maioria dos líderes foram pela minha permanência na comissão, até porque se eu saísse da comissão, Ratinho, desmoralizaria o Congresso Nacional. Qualquer grupinho comprado com R$2 mil, você compra 15 pessoas em Brasília hoje, ativistas, para irem lá e brigar o que quiser. R$50 o dia, mais o lanchinho e o refrigerante. Vai lá para ficar gritando contra. Exatamente, as pessoas iam entrar em qualquer comissão, contra qualquer projeto, iria virar uma bandalheira aquilo. Sim. Então eu permaneci, por isso tive apoio da maioria dos líderes. E aí lá dentro, um dos líderes lá, o líder do PT, bateu na mesa dizendo assim, você precisa sair, você tem que renunciar. Aí eu não aguentei porque eu não tenho sangue de barata, né? Eu disse, em que tribunal eu fui julgado? Eu não tenho crime nenhum, minha ficha é limpa, mas existem 2 do seu partido que estão condenados e estão aí. Então eu fiz uma troca, eu falei, para o bem da nação, eu renuncio aqui se os 2 renunciarem ali. Mas não aceitaram a proposta, eu permaneço na comissão. Muito bem. Tem gente que comenta que você, todo esse farol é para
para tirar o foco da inflação que está vindo aí. Você acha isso? Ratinho, eu me apavorei quando eu vi 1 quilo de tomate custar o preço do quilo de picanha. 1 quilo de tomate é porque choveu muito, não é só, é só o tomate, mas você tem cebola, outra, veja só, arroz, feijão. é preciso rever algumas coisas, sim. A inflação nossa ela precisa de maiores cuidados. A nossa presidenta está assustada, isso é notório. Existem outros problemas gravíssimos, mas o Brasil resolveu me escolher aí como boi de piranha, né? Como dizia lá no interior de Goiás. Então fui usado, mas agora o povo já está com os olhos abertos. Vamos ver o que o povo fala. Cadê? Vamos ver. Tem Senhor lá? deputado Feliciano, tudo isso que o senhor está fazendo é uma ascensão para novos cargos políticos? Eu queria perguntar, o senhor é candidato a presidente da República? Não tem. Olha, Ratinho, você vai dar espaço, ele é candidato a presidente. Vou dar espaço a todos os candidatos a presidente da República no meu programa. Todos. Pronto, perfeito. Aliás, já convidei o Eduardo Campos, já pedi para ele vir no programa, ele está correndo. Até agora não quis vir, não. Ratinho, meu partido, o PSC, em 2014 terá candidatura própria. Isso já foi resolvido numa reunião do partido. O partido terá um candidato à presidência da República. Quem é o candidato é uma incógnita. Eu hoje, nesse momento, sou candidato à reeleição. Muito bem. Como deputado federal. Twitter, Bruna Cunha. Eu leio a Bíblia, não há uma palavra que mostre que Deus é contra o homossexualismo. Primeiro erro, ela citou homossexualismo. Essa palavra, se você falar para alguém do movimento LGBT, você é sacrificada viva, porque isso é tido como doença, é homossexualidade. Então pergunte certinho. Segundo, sobre a Bíblia, você leu que Bíblia? Não é a minha, porque se for na minha eu te provo. Mas é no Velho ou no Novo? No Velho e no Novo Testamento, provo para ela nos dois. Depois fala para ela mandar uma mensagem para mim que eu respondo para ela com os textos. Muito bem. Mais pergunta do Twitter pode estar chegando, a gente vai perguntando. Tem mais o povo fala? Vamos ver. Deputado, quando Vossa Excelência vai abandonar a presidência e deixar alguém realmente pertinente assumir a presidência da importante Comissão de Direitos Humanos do nosso Congresso? Meu amigo, a pessoa que está na frente da Comissão de Direitos Humanos é capacitada para isso, tenho provado através do meu trabalho. Fui eleito com 211.855 votos em São Paulo e eleito com a maioria de votos do colegiado da Comissão de Direitos Humanos. Eu estou gabaritado para isso. Ó, só avisando que tem gays apoiando o deputado também, muita gente contra, claro, mas tem gays também apoiando você no nosso Twitter ali, então beleza. As pessoas de bem, pessoas coerentes, eles fazem isso. Acabou o programa? Acabou. Tá, então deixa-me te dar o presente agora. Não sei se vai dar tempo, né? Você não vai dar. Dá tempo. Aquele moço ali é o vice-presidente. É um convite para ir lá. O maior congresso missionário do Brasil. Estarei lá. Depois eu falo sobre isso amanhã. Pastor Cizinho Boa Bernardino, noite, Brasil. Boa noite. Obrigado, deputado. Obrigado, querido. Boa noite. Vem aí, Astros. Um abraço.